Telcuri, nós antecipamos ontem que essa deveria ser, pelo menos, a posição do ministro Alexandre de Moraes diante do cenário que foi apresentado. O Telcuri trouxe para explicar para a nossa audiência no final de semana que a defesa de Augusto Heleno fez uma correção, disse que ele não tinha indícios de mal de Alzheimer desde 2018, mas sim o primeiro diagnóstico foi feito em 2025, ou seja, neste ano. E o ministro Alexandre de Moraes quer ter certeza realmente depois dessa inverdade. Por isso que ele pediu a perícia médica. Isso deve levar, né, Telcuri, um atraso, pelo menos, na concessão da prisão domiciliar. O que a gente sabe é que o ministro Alexandre de Moraes tende a conceder uma prisão domiciliar a Augusto Heleno, mas ele quer entender exatamente quais são os problemas de saúde do general da reserva. Sem dúvida, a tendência é essa, mas ele precisa estar convencido dos laudos médicos que foram apresentados. O que aconteceu no meio do caminho é que houve uma contradição entre o que a perícia do Exército Brasileiro informou ao Supremo Tribunal Federal há uma semana, na terça-feira da semana passada, e a informação apresentada pela defesa do general Augusto Heleno, que a gente revelou aqui no final de semana na CNN, sobre ele não ter Alzheimer desde 2018, mas sim desde o começo desse ano. Então, por um lado, a perícia do Exército Brasileiro, durante o exame de corpo de delito, disse ao ministro Alexandre de Moraes que o general tem o diagnóstico de Alzheimer desde 2018. Essa informação chegou ao Supremo Tribunal Federal e a defesa disse, não, ele não tem desde 2018. Ele tem um atendimento médico desde 2018, um acompanhamento psiquiátrico desde 2018, mas ele tem o diagnóstico da doença de Alzheimer desde janeiro de 2025, ou seja, não o acompanha a todos esses anos, acompanha ao longo do ano de 2025 a partir de um diagnóstico feito em janeiro. Essa é a defesa apresentada pelos advogados, encabeçada essa equipe pelo Matheus Milanês. Então, esse é o cenário. Diante dessa contradição do que apresentou a perícia e do que apresentou a defesa, o ministro Alexandre de Moraes optou por um caminho do meio, uma terceira opção, que é uma perícia da Polícia Federal, dos médicos peritos da PF, que vão realizar esse exame num prazo de 15 dias. E, de fato, o que o Gustavo Uribe mencionou é o que acontece a partir de agora, um atraso de 15 dias para tirar essa dúvida, para sanar qualquer contradição e sanar qualquer dúvida que se tenha com relação ao quadro clínico de saúde do general Augusto Heleno, que está preso há uma semana no Comando Militar do Planalto, onde ele começou a iniciar o cumprimento da pena de 21 anos, a que ele foi condenado pela primeira turma do Supremo em setembro desse ano. Então, a partir da resposta apresentada pelos laudos médicos, técnicos dos peritos da Polícia Federal, esse documento vai voltar para o ministro Alexandre de Moraes, ele muito provavelmente vai compartilhar com a Procuradoria-Geral da República para ver se a PGR vai fazer um novo parecer, lembrando que a PGR já é favorável, mas um novo fato deve surgir, que é esse laudo médico, a que a Procuradoria-Geral da República ainda não teve acesso, nem ninguém. Então, diante desse novo laudo que vai ser apresentado pelos peritos da Polícia Federal, muito provavelmente o ministro vai compartilhar com a Procuradoria, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai apresentar o seu parecer e aí sim o ministro toma a decisão. Sem dúvida nenhuma, atrasa em pelo menos 15 dias uma decisão sobre o destino do cumprimento da pena do general Augusto Heleno. A defesa defende, prega a transferência dele do Comando Militar do Planalto para a casa dele em Brasília, para que haja um acompanhamento médico. Inclusive, isso consta na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os peritos devem informar ao Supremo se é necessário um acompanhamento médico constante do general, levando em consideração o quadro clínico e o quadro de saúde dele. E aí sim a decisão vai ser tomada. A defesa reitera que ele tem 78 anos de idade e mal de doença de Alzheimer. Mal de Parkinson, quem tem é o Fernando Collor de Mello, que teve a prisão domiciliar concedida nesse ano pelo Supremo Tribunal Federal.